capítulo 10 de Lucas, Jesus responde a um religioso, e ele responde ao religioso contando uma parábola. E a parábola ela é chamada de a parábola do bom samaritano. Capítulo 10, versículo de número 30, vamos ler a palavra de Deus. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Então não foi um só não, é uma quadrilha, alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, lhe fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. A reflexão que Deus colocou no meu coração nesse dia é que o Departamento de Recursos Humanos do céu, o DP do céu, está com vagas abertas para samaritano. Quem quer se candidatar? Olha esse texto, olha essa passagem, a fotografia maior. Uma sociedade que está povoada por ladrões. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Uma sociedade que está povoada por ladrões, que estão não apenas roubando o patrimônio, mas estão também ferindo o corpo, estão agredindo, estão batendo. O texto diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó, 2 grandes cidades daquele tempo. Talvez, eu estou no Rio de Janeiro, é uma Avenida Brasil, é uma linha amarela, é uma linha vermelha, é uma suburbana, é uma Rio Branco, é uma grande via que liga 2 cidades. É uma Rio São Paulo, é uma Rio Petrópolis. E o texto diz que os ladrões, no plural, um número grande, pegou aquele homem, assaltou, tirou-lhe a roupa. Então aquele homem ficou desnudo e o agrediu, e feriu, e matou. Já que levou a roupa, por que tanta maldade? Você conhece, parece com você alguma coisa semelhante aí, hein? Sabia que tem gente hoje que está encarcerada, presa, porque usou um batom? Ai, 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 ai. Os ladrões estão aí. Aí o texto diz que o sistema religioso passou por ali e viu aquele homem naquele estado. E o texto diz que o sacerdote olhou, viu e se desviou, passou de largo. Um sistema religioso indiferente, ausente, de braços cruzados. Passou um levita, fez a mesma coisa, a mesma coisa. Veja só essa cena. Então você tem um homem, um cidadão que está transitando numa estrada, você tem ladrões no plural, aí você tem um sistema religioso com a mais alta autoridade, o sacerdote, indiferente, omisso, cruzou os braços, olhou, viu e ele decidiu mudar de caminho. Ele não fez nada. O levita, que faz parte do sistema religioso, a mesma coisa, olhou, viu e não fez nada. Aí passa um samaritano. O samaritano não faz parte do sistema religioso, ele não tem cargo, ele não tem título, mas ele vê aquela cena e ele fica conduído, possuído de compaixão, e ele vai àquele homem, o homem está semi-morto. Semi-morto não é morto. Então ele consegue reverter a morte que estava ali. Há poder
naquele que ama, há poder naquele que estende a Aleluia. mão. Há poder, há poder. E ele cuidou daquele homem, cuidou das feridas, e ele tirou aquele homem da sarjeta e colocou sobre o seu próprio animal. Então, diz o texto, a gente entende que ele foi agora andando, puxando aquele homem, levou para uma hospedaria. E chegando lá, hospedou, cuidou mais do homem, alimentou o homem e tirou 2 dinheiros, uma importância volumosa para aquela época. Entregou ao hospedeiro com um aviso, dizendo: cuida dele, porque eu vou voltar. Cuida dele, porque quando eu volto eu quero o relatório. Cuida dele, porque eu vou voltar. Ou seja, ele colocou sobre aquele homem 2 compromissos. Compromisso de hospedar, compromisso de cuidar, 3 compromissos. Hospedar, cuidar e saber que vai prestar contas. Aí Jesus pergunta, qual deles fez o bom papel? E aquele próprio intérprete teve que confessar a verdade. Foi o samaritano. Eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você. Esqueça título, esqueça cargo. A gente diz assim, não, se eu vou fazer alguma coisa, se me derem um título, se me derem uma carteirinha, se me promoverem, se me derem um título, eu faço. E, sabe, tem gente que tem título e não faz. Não se junte, não se misture com essas pessoas. Não faça isso. O samaritano não tem nome, não tem título, mas ele tem amor, ele tem compaixão, ele tem os olhos de Deus, ele é uma extensão dos braços de Deus. E ele cuidou daquele homem e Deus registrou ele na palavra. E quando a gente chegar no céu, a gente vai encontrar esse crente anônimo que ama pessoas e que socorre pessoas. A minha pergunta nesta hora é, tem vaga para samaritanos que cuidam de pessoas? Olha o que o Senhor disse aqui, para aquele homem que o interrogou, você vá e faça o mesmo. Ou seja, tem vaga para cuidar das vítimas. Tem vaga para cuidar daqueles que estão aí colocados e perdidos aí. Tem vaga para esse. Essa semana eu ainda estou sob o impacto de um filme que eu assisti por indicação de um obreiro aqui da igreja e assisti nesses canais de streaming, assisti no Prime Video, e eu quero fazer propaganda. Não ganho nada do filme, mas o filme mexeu comigo. Somos todos iguais. Bote lá no Google, dê um Google. Somos todos iguais. Esse filme, ele é um filme que tem que ser passado no altar da igreja, para despertar a igreja. Despertar que é um filme que a temática dele é exatamente essa. É a temática da parábola do bom samaritano. É alguém que decide estender a mão e quando estende a mão descobre que a mão que aquela pessoa estendeu é a mão de Deus, porque transforma uma vida que estava praticamente morta. É um filme que tem uma temática transformadora. Somos todos iguais. Vai tratar de orfandade, vai tratar de racismo, vai tratar de miséria, vai tratar de pobreza, vai tratar de libertação de drogas. É um filme, eu diria que não é um filme, é uma mensagem profética. Somos todos iguais. Bote aí no Google aí e assiste e me dê o feedback. Diga o que você achou, que eu fui muito impactado com esse filme. Então, voltando aqui, tem vagas para samaritano. Então, se você está correndo atrás de uma carteira, de um título, eu diria para você, como diz um querido nosso aqui, te converta, te converte, se converte, te converta antes que seja tarde demais. Agora veja só, um outro aspecto da parábola do samaritano. O sacerdote viu, passou de largo. O levita viu, passou de largo. O samaritano passou, viu e socorreu. E se o samaritano também tivesse passado de largo? Como terminaria esse texto? Aquela vítima já estava semi-morta. E semi-morta é a antessala da morte. Se o samaritano tivesse passado também de largo, aquele homem seria mais um troféu do diabo. Essa parábola diz para mim que a gente pode entristecer o inferno e mudar o quadro. Aqueles ladrões disseram, além de roubar tudo, matamos aquele cara. Amanhã a gente descobre quem foi que nós matamos. E não descobriram, porque aquele homem não morreu. Milagrosamente, Deus interveio e ele voltou à vida. Agora, sabe como é que Deus intervém? Usando os meus braços, usando os meus olhos, usando o meu corpo. Deus vai intervir. Você está aqui hoje, coloque-se em pé.
Vamos orar. Amém. Você não está buscando título, você não está buscando cargo. Você é alguém que estende os braços. Pai, eu quero te exaltar, eu quero magnificar o teu nome. Eu acredito que hoje eu serei usado para tirar vidas da morte. Eu acredito que hoje eu vou ser usado numa palavra, numa mensagem, ó Deus, numa mão estendida, Deus vai me usar. Eu creio nisso e a glória vai ser tua. Deus, eu te louvo por isso em nome de Jesus. Dizemos amém, amém, amém.